Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco. Muitos de vocês já participaram dos outros estudos de André Luiz conosco, mas antes da gente entrar no tópico mesmo, eu preparei alguns slides só para a gente saber mais ou menos como é que vai funcionar aqui o nosso encontro, tá bom? E, e a gente sempre inicia com uma prece e finaliza com uma prece também. O estudo tem em torno de 40 minutos. Talvez hoje se alongue um pouquinho, porque tem muito conteúdo para ser dado, mas a gente sempre tenta estar terminando entre 30 e 40 minutos de estudo, passa muito rápido. E é por isso que é importante estudar antes, porque senão a gente não consegue cobrir o conteúdo todo. Mas é com muita satisfação, com muita alegria, alegria plena da gente estar aqui junto nessa tarde, mais uma vez. Grupo Chico Xavier, aqui em Portland, estudando mais uma obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. Nós agradecemos profundamente ao Chico Xavier, a André Luiz, por essa oportunidade, por esse intercâmbio tão importante que é de comunicação, de experiências, de conhecimento, para que a gente entenda um pouco mais essa dinâmica, ainda cheia de curiosidade da nossa parte, que se chama mediunidade. Nós pedimos a bênção de Jesus para que nós possamos passar por esses 30 capítulos sem surpresas, que possamos continuar unidas, apesar da distância, apesar de ser um grupo virtual, porque nós sabemos que nosso compromisso em relação à mediunidade, em relação ao espiritismo, foi feito no plano espiritual. Então, que nós possamos, assim, continuar trabalhando no nosso progresso, no nosso crescimento individual, tanto do lado moral quanto do lado acadêmico. Graças a Deus. Então, para a gente começar a falar um pouquinho do formato do estudo da gente, vai ser sempre via Zoom, né? Eu sei que a gente já tem encontros no centro de terças de manhã e de quintas-feiras à noite, então a gente está tentando facilitar para todo mundo. É claro que se as pessoas aqui de Portland tiverem vontade de encontrar no centro, a gente pode fazer esse encontro ser presencial também, mas a princípio seria apenas virtual. Estou imaginando que deve durar uns 18 meses, porque a gente está falando aí de 30 capítulos e esses capítulos provavelmente vão ser divididos em duas partes. É muito conteúdo, o conteúdo é complexo, não é uma leitura que a gente faz em 10 minutos, é uma leitura que precisa ser digerida com cuidado. Lembrando que muitas das palavras que são escolhidas para o André Luiz não são escolhidas acidentalmente, né? Elas têm um sentido profundo. Mas como todos os outros estudos que a gente faz, o conteúdo vai estar sempre disponibilizado depois no YouTube. A maior parte dos capítulos desse livro são independentes, mas a gente sugere, como é um estudo profundo da mediunidade, dos vários aspectos da mediunidade, a gente sugere a todos vocês que escutem, que estudem cada um dos capítulos separadamente, já que um é complementar ao outro. Então, a gente, só para clarificar, a gente deve estar fazendo metade de um capítulo de cada vez, pela densidade grossa de cada capítulo. Isso eu peço para que cada um leia o capítulo com antecedência, respeite a pontualidade. Quando a gente estiver conversando, né? Então, eu apresento o conteúdo moral, e esse é o objetivo desse estudo, é a gente fazer tirar o véu da letra, né? Entender um pouco mais a profundidade aí dos ensinamentos de André Luiz, mas a gente focar sempre no capítulo, né? Sem devagar para as experiências pessoais. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar sendo disponibilizado depois na internet. A gente sabe, por exemplo, que muitos dos outros estudos que a gente tem centenas de views. Então, a gente lembrar disso, né? Do cuidado do que falar quando a gente estiver fazendo os comentários. E e eu sempre sugiro que, se houver dúvidas, perguntas em relação ao capítulo, justamente por causa da complexidade, coloca no grupo do WhatsApp. Pergunta no WhatsApp. Não tenha
vergonha de fazer isso, porque muitas vezes a sua pergunta é a pergunta de outras pessoas também, né? A gente vai aprender junto quando a gente se questiona, e vocês vão ver que para alguns dos capítulos eu vou estar mandando algumas perguntas para reflexão também. Eu peço para que todo mundo coloque o telefone em modo mudo, né? E se for possível também colocar, se colocar no mudo. Quando a gente estiver na hora das conversas, não criticar o comentário de ninguém, essa parte do respeito é fundamental. Eu sei que isso não é um desafio que a gente tem no nosso grupo, muito pelo contrário, né? Nosso grupo é muito integrado, muito bem integrado. E aí, voltando ao meu comentário de evitar os exemplos pessoais, pensando que esse conteúdo vai estar colocado, publicado no YouTube por muito tempo. A coleção de André Luiz, que esse livro faz parte, se chama A Vida no Mundo Espiritual, né? Ela começa com o Nosso Lar, e quando a gente pensa, Nosso Lar foi escrito em 1944, ele está fazendo 70 anos, gente. 70 anos. Quando a gente lê as coisas do Nosso Lar, por exemplo, o video call que eles têm com o pai da família do Lísias, é, ou os apetrechos que eles usam para curar, a importância da água. é, a gente vê que André Luiz estava muito à frente do seu tempo, de 70 anos atrás. Esse livro é o oitavo da coleção, são 13 ao todo. Então, o André Luiz escreveu durante 40 anos, junto com Chico Xavier, psicografando, né? E nesse livro em especial, apesar da gente já ter feito praticamente toda a coleção de André Luiz, juntos, esse eu deixei para o final. Ele também é um livro mais do tipo história, né? Diferente dos domínios da mediunidade ou evolução em dois mundos. É, desculpa, nos domínios da mediunidade é diferente do Evolução em Dois Mundos, que é um livro muito seco de conteúdo, né? Não é uma história que é contada. Nesse caso, a gente vê uma história mesmo sendo dividida com a gente. Mas é um livro muito complexo e eu acho que todos nós precisávamos de um pouco mais de amadurecimento do ponto de vista do que é mediunidade antes da gente entrar nesse livro. Mas toda a parte desse conjunto de livros, A Vida no Mundo Espiritual, ele meio que revolucionou, de certa forma, para todos nós, né? André Luiz tirando o véu aí de qual é a verdade da vida após a chegada no túmulo, né? A gente sabe que Nosso Lar começa descrevendo aí uma cidade astral próxima à Terra, em cima do Rio de Janeiro, e a gente acompanha André Luiz passando por essa transformação, né? Daquele homem velho, ambicioso, vaidoso, orgulhoso, aquele médico que trazia aí um peso muito grande em relação à sua fama para uma pessoa que faz a medicina pelo amor, né? Esse livro, em especial, nos domínios da mediunidade, ele vai, claro, como o nome fala, ele vai mergulhar na mediunidade e vai aí dissecar desses 30 capítulos temas importantes relativos à mediunidade, né? Dentre eles, ele começa agora com, que a gente vai comentar um pouco no prefácio, Emmanuel fala da assimilação das correntes mentais ao nosso redor, a criação mental, a importância da qualidade dessa criação mental, que é como se a gente tivesse mergulhado numa piscina da mesma qualidade mental que a gente está emitindo. Então, o nosso cérebro, isso a gente já aprendeu em outros livros de André Luiz, no Missionários da Luz, que ele funciona como um gerador e um receptor. Então, eu estou influenciando a Thaís, e a Thaís está me influenciando. Quando a gente pensa em duas, quatro, seis pessoas vivendo embaixo de um mesmo teto, imagina essa transição mental, né? Essa, essa teia, essa rede, né? Como se fossem várias redes de Wi-Fi dentro de casa, com pesos e magnetismos diferentes que está saindo de cada um.
Por isso que a gente chega em alguns lares, a gente chega, uau, né? Complicado aqui. E em algumas casas a gente sente uma leveza. Por quê? Porque a mediunidade, essa criação mental, tá presente em toda a humanidade, está presente em todo, em todo lugar. Eu posso falar para a Gabi, Gabi, eu não quero ser médium. Não adianta eu ter um comportamento de avestruz e enfiar minha cabeça dentro do buraco da terra e falar, não, mas isso eu não quero para mim, eu não estou pronta, tenho medo, não quero saber. Não adianta, não adianta. Principalmente porque o compromisso foi feito no plano espiritual, né? Aí ele continua, saindo dessa parte das correntes mentais, ele vai falar, André Luiz vai falar da responsabilidade do mandato mediúnico. E é importante pensando, se todos nós somos médios, o médium não é só aquele que está dentro da sala de uma desobsessão, que está trabalhando numa mesa mediúnica. Médicos somos todos nós, que estamos num centro espírita e estamos fora de um centro espírita, porque a gente sabe que o espiritismo não criou mediunidade. Mediunidade vem do tempo dos rishis da Índia de 5.000 anos atrás. Veio antes de Jesus, já tinha mediunidade, né? E aí André Luiz vai analisar os diferentes tipos de mediunidade nesse livro. Então, mediunidade consciente, a mediunidade sinonúbica, o desdobramento, ele fala de psicofonia, um capítulo para psicofonia, um de clarividência, clareaudiência, de efeitos físicos, e aí a gente vê no efeitos físicos o tanto que é necessário o suporte para o médium, né? O quanto que o pensamento das pessoas que estão participando de uma sessão de efeitos físicos pode atrapalhar tudo que foi resolvido, tudo que tinha sido programado pelo plano espiritual. Da mesma forma, isso acontece com a gente. Mas o mais importante que eu acho, né, que muitos de nós chegamos num centro espírita pela dor e não pelo amor, ele fala dos tipos de obsessão também. Ele toca em possessão, ele toca em fascinação, que são graduações, né? Complicômetros do nível de obsessão. Então, a gente sempre olha assim, não, pelo amor de Deus, a minha vida, tira esse obsessor de perto de mim, e de repente a gente vai perceber que eu posso ser essa pessoa que está trazendo aquela entidade para perto de mim. Ou essa entidade que está perto de mim, que está me fazendo sofrer, que está tumultuando o meu lar, na verdade é alguém que eu tenho uma dívida de amor muito grande de passado. Se o corpo da gente começou na hora que a gente estava na barriga da nossa mãe, o nosso espírito vem de muito tempo antes, né? Então a gente não sabe de onde o espírito vem, não sabe qual foi a trajetória, qual é a história, quais foram as coisas que a gente fez. André Luiz está junto de Hilário, que a gente viu em outros livros também. E o objetivo deles nesse livro é qual? É compreender como é que funciona esse intercâmbio. Mas o interessante é que a gente está aqui tentando entender o intercâmbio daqui para lá, da matéria para o plano espiritual. E eles não, eles estão vendo o intercâmbio de lá para cá. Que eu acho que é muito importante a gente ter essa consideração também. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha, não, puxa, meu pai morreu há 10 anos atrás, eu queria ter notícia dele, eu sou espírita, eu trabalho, eu vou num monte de estudos, tal. Ele nunca deu notícia. Por quê? Porque o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. E a gente se esquece e a gente fica querendo ter essas notícias do plano espiritual que muitas vezes a pessoa que está do outro lado não está em condição de dar. Ou nós não estamos prontos para receber ainda, né? Mas é bom a gente ter essa perspectiva, que a gente está olhando o mesmo objeto por ângulos opostos. E a gente tem que juntar os dois. Porque o que a gente conhece é nós, somos nós, como médiuns, como trabalhadores, espíritas, né? Mas a gente se esquece do que é que está acontecendo, o trabalho que está sendo feito do outro lado. E a gente muitas vezes malbarata a nossa responsabilidade, a nossa disciplina, porque eu estou com dor de cabeça hoje, porque eu tenho compromisso com o meu marido, porque eu tenho que fazer um trabalho extra no meu trabalho, estou sobrecarregado, porque eu acordei muito cedo, porque eu tenho que levar meu filho não sei aonde, e a gente se esquece do quanto a nossa disciplina é importante, a gente se esquece que eles estão lá, esperando a gente.
Antes da gente começar a falar do livro mesmo, eu queria pegar no livro dos médiuns o item 159. Lembrando, de novo, que todos nós somos médiuns. Mas espera aí, Ana, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Sim, mas muitas vezes é aquela inspiração que vem, aquela ideia do nada, que a gente não sabe por que, de onde veio. Eu nem estava pensando naquela pessoa e de repente eu penso naquela pessoa e a pessoa liga para a gente. Fala, puxa, eu acabei de pensar em você. Por que isso? Isso é mediunidade. Então, no livro dos médiuns, nesse item, ele fala assim: toda pessoa que sente um grau qualquer de influência dos espíritos é por isso médium. Essa faculdade é inerente às pessoas, quer dizer, todo mundo tem. E, consequentemente, não é privilégio exclusivo de ninguém. A gente muitas vezes acha assim, puxa, a pessoa que tem uma mediunidade linda, como a do Chico, quanto a do Divaldo, deve ser muito evoluída. Não, muito pelo contrário. Quanto mais mediunidade a gente tem, a gente sabe que a gente está mais endividado, porque a mediunidade é uma ferramenta de caridade, é uma forma muito útil da gente servir o próximo. Então, ela não é privilégio. Não é que Deus gosta mais do Divaldo e do Chico do que da gente. Não. Por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Então, todo mundo, principalmente as crianças. As crianças são telefone sem fio dentro de casa de espírito. Se a meus filhos começam a dar problema, começam a ter pesadelo, começam a criar situações complicadas, é um barômetro de que eu preciso fazer mais evangelho no lar. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são mais ou menos médiums. Mas espera aí, Ana, então quer dizer, eu nunca nem fui no centro espírita, nunca fui nunca fui em nenhuma coisa que lidasse com o espírito. Eu sou médium? Sim. Mas eu não sou nem religiosa, eu sou médium? Sim, porque a gente está sendo influenciado incessantemente. A gente não pode se esquecer. E essa influência vai ser positiva ou negativa, dependendo da qualidade da minha sintonia, que é exatamente isso que Emmanuel vai falar no prefácio. E a gente lembra que Emmanuel era o anjo da guarda do Chico, né? Acompanhou o Chico, foi companheiro de Chico em várias outras encarnações. E ele sempre escreve o prefácio dos livros de André Luiz. Ele foi que apresentou André Luiz ao Chico. E esse aspecto de sintonia é tão importante que André Luiz teve que ficar 2 anos ao lado do Chico antes de começar a psicografar, para que os dois conseguissem ter o campo mental integrado. A gente vê aí a importância disso, né? Dessa integração de sintonia. Nesse breve prefácio que Emmanuel faz, Emmanuel sempre muito rico nas formas como ele descreve, ele fala assim: a eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Esse livro foi escrito há 60 anos atrás, onde eletricidade e magnetismo não tinham a mesma amplitude que a gente sabe hoje, né? Não tinha redes elétricas como hoje, não existiam redes radiofônicas como hoje. Mas ele está lembrando a gente que em todo lugar existe eletricidade e magnetismo dentro do nosso corpo. O nosso próprio corpo é uma usina é uma usina elétrica. Eu vou procurar exatamente a potência do nosso corpo em termos de energia, que eu li há um tempo atrás e mando para vocês. É inacreditável. Eu escutei um médico falando isso. Mas a gente viu que desde o século XIX começou, ele conta isso, né, aí no prefácio, começou essa revolução na ciência da definição do átomo, da partícula infinitesimal, se podia ser dividida ou não, né? E aí a gente viu cientistas no mundo inteiro, né, tentando entender melhor o átomo, tentando entender melhor as qualidades, as potencialidades do átomo. E ele fala esses nomes lá. E aí eles começaram a descobrir vários fenômenos físicos e subatômicos dentro dessa partícula que a gente não consegue nem enxergar. Dentro dessa partícula que está na mesa que a gente está
com o laptop em cima, na cadeira que a gente está sentado e está dentro do nosso corpo também. E também está dentro do ar que a gente respira, né? E aí o que os cientistas chegaram à conclusão, que a gente sabe hoje, é que tudo é energia. A energia pode ser mais condensada ou menos condensada. Então, a mesa que a gente está vendo é energia, o ar que a gente respira é energia, o nosso corpo é energia. Quando a gente desencarna, ele volta, se transforma, porque a energia nunca termina, ela se transforma, né? Então, ele fala: o veículo carnal não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então, olha só, o veículo carnal é um instrumento, é o piano, mas existe aquele músico por trás do piano, que é quem? É o nosso espírito. Peraí, eu não estou entendendo. Então, o seu espírito não é você? Não. Eu sou um avatar. A Ana é o avatar. Nessa vida, a Ana tem pele branca, olho marrom, cabelo preto, nasceu no Brasil. Casou com o Ricardo, tem 2 filhos. Na outra vida, a Ana pode nascer na Conchichina, ser amarela, ser muçulmana, não ter filhos e ser homem. E se chamar João. O espírito da Ana foi criado por Deus e é eterno. Ele tem começo, mas não tem fim. O corpo da Ana começa no momento da inseminação e termina no momento da morte física, a hora que o coração para de funcionar. Né? Então, a gente está vendo que esse corpo ele é comandado pelo espírito. Então, quando a gente fala assim, ah, não, mas a carne é fraca, eu não consigo, puxa vida, não dá. Não consigo parar de comer açúcar, não consigo fazer ginástica todo dia. Fica nas coisas mais banais. Eu não estou falando assim, nem eu não consigo falar mal do meu próximo. Eu não consigo parar de brigar com meu cônjuge, meu parceiro. Não estou indo nem aí, né? Porque aí a gente está falando de coisas ainda muito mais complexas. Ele está falando, você consegue, desde que você queira. E você coloque essa vontade em ação. Ah, mas eu queria conseguir fazer yoga todo dia. Não, você não quer. Porque se você quiser, você fazia, né? E aí ele fala que cada corpo é um feixe de energia condensada. E a gente aprende que existem vários corpos diferentes, 3 principais, mas existem outros, que é o corpo físico, o corpo espiritual, que é o espírito, que é uma chama, a gente não sabe, é energia pura, e porque esses 2 corpos têm uma densidade completamente diferente, é só a gente tentar misturar água e areia. Vai misturar? Não, não vai misturar. Vai misturar é, óleo e água? Não, não vai. Por quê? Porque a densidade é diferente. Então, eu preciso de um meio, de um corpo que seja intermediário, que faça a ligação entre a mente, que está no espírito, e o corpo físico, que é o instrumento. E esse corpo intermediário se chama perispírito. Esse corpo perispiritual, ele vai continuar acompanhando a gente mesmo depois da morte, e esse corpo vai continuar sendo o mesmo corpo, ele muda, né? Porque ele é alterado pelo espírito, ele está falando aqui, ó. É regido pela consciência. Mesmo o perispírito é regido pela consciência. E a gente vai ver aí exemplos de licantropia, né? Os espíritos que se mudaram de forma, que viraram monstros, exatamente por causa dessa mudança da qualidade mental. É, ele é alterado, ele evolui, mas ele é sempre o mesmo desde que eu esteja no mesmo planeta. Quando a Ana, espírito eterno, evoluir e mudar para Júpiter, aí o corpo perispiritual dela vai ter que ser diferente, porque vai ter que ser um corpo que se assemelhe às qualidades do planeta Júpiter. Né? Mas o ponto daqui que é fundamental é a gente entender que nós somos energia, a gente está criando essa energia o tempo inteiro. E a gente se esquece. A gente se esquece que quando a gente fala um palavrão, quando a gente pragueja, quando a gente grita, quando a gente fica bravo, a gente está criando um turbilhão de energia negativa, né?
E aí ele fala, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças nas quais estamos em sintonia. E é esse que é o ponto dessa história. Porque aquilo que eu estou criando, eu estou respirando. Essa sintonia que eu estou criando dentro de mim, pelos meus pensamentos, eu estou gerando ao meu redor. Por isso que a gente às vezes chega perto de uma pessoa e fala assim: nossa, só de chegar perto de você eu fico calma. Não entendo por quê. Como é que pode isso? Pode. E a sintonia. Falava que a aura do Chico tinha 25 metros, se expandia a 25 metros. A aura de Jesus era tão grande que abraçava o planeta todo. Jesus teve que passar por um processo muito longo de miniaturização para que a aura dele fosse condensada, diminuída para ele caber dentro do corpo, porque não ia caber, né? Quando os espíritos estão olhando para Ana, estão olhando para Célia, estão olhando para Gabi, eles não estão vendo só o corpo físico, eles estão vendo toda essa imantação mental, que vai ser resultado cumulativo daquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando. Mas, por exemplo, Ana, então hoje eu estou super bem, amanhã eu estou super mal. Vai estar diferente. Mas existe uma fundação em cima disso, né? Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio. Então, significa o quê? Significa se eu tô sempre reclamando, brigando, se eu sou ambicioso, vaidoso, se eu roubo os outros, sempre que eu posso, tiro vantagem. Qual é o campo mental que é próprio? De quem que eu vou ser médium? Eu vou ser médium de Jesus? Não. Eu vou ser médium de espíritos que têm a mesma qualidade mental que eu. Então, por isso que para muitas pessoas que estão passando por depressão, por exemplo, é difícil sair da depressão. É mais fácil você não entrar na depressão. É muito difícil sair da depressão. Por causa desse campo mental que é criado. A própria pessoa cria aquele buraco e entra no buraco. E passa a ser médium de todos os outros espíritos que estão no mesmo estado mental depressivo. Olha que coisa complicada. Associando-se às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Quer dizer, meu campo mental é florido, iluminado, cristalino, se eu tiver criando energias edificantes, se eu estiver falando coisa boa, se eu estiver fazendo bem. Se em vez de estar vivendo para mim, eu estar vivendo para o bem de todos. Se eu estiver saindo da minha casca egoística, né? Ou, aí ele fala, esse campo mental vai estar preso às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, se eu estou apegado à bebida, se eu uso droga, se eu gosto de tirar vantagem dos outros, se eu fico falando mal dos outros pelas costas, o que está acontecendo? Eu vou estar me envolvendo de forças perturbadoras. Aquilo que eu estou falando está criando esse retrato meu e está me ligando a espíritos com uma sintonia semelhante à minha. Depois Emmanuel vai falar um pouco, e isso eu coloquei um pouco em relação a céu e inferno, né? Porque esse item tão pequeno, né? Ele fala de energia, depois ele fala de sintonia, depois ele fala desse estado mental, como cria o bem ou o mal para a gente, né? Cada criatura com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda mental que se identifica. Então, onde é que está o céu, onde é que está o inferno? Está num lugar com latitude e longitude? Não, não está. Eu posso acordar no céu e dormir no inferno. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? Né? Ou o contrário. Eu acordei assim mesmada, chateada, dormi mal, brava, tal. Aí acontece uma coisa boa, meu filho vem do nada, fala: Ô mamãe, você tá triste? Vem dar um desenho bonito para mim. E fala: Eu amo você, mamãe. Pronto.
eu saí do inferno e entrei para o céu. E aí, essa influência que a gente pode ter nos outros. Agora, uma coisa que é importante: onde a gente estiver, onde a gente morar, mentalmente, é onde a gente vai estar quando a gente chegar no plano espiritual. Eu vou repetir. Porque tem muita gente que fala assim para mim, Ana, como é que eu vou saber se eu vou para o umbral? Eu vou para o umbral depois que eu morrer? Aí eu vou perguntar para cada um de vocês: onde é que você está hoje? Você está no umbral? Você está dentro de uma rodinha de ratinho correndo atrás do rabo? Você está só apegado às coisas materiais? Ou você está pensando em você como espírito eterno? Quando você chegar lá e perguntarem para você, Rosaura, o que é que você fez do seu tempo? Você vai ter vontade de chorar? Ou você vai falar, eu fiz o melhor que eu podia? É isso, porque o julgamento de Deus está dentro da nossa consciência. Deus não julga, Deus não premia. Então, esse céu e inferno, a gente não precisa morrer. Por isso que o suicídio não adianta. A gente tem que rezar muito para as pessoas que pensam em suicídio, a gente tem que rezar muito para aqueles que cometem suicídio. E hoje, depois da pandemia, o risco de doenças mentais é enorme, porque as pessoas tiveram contato com elas mesmas e nem todo mundo está pronto para se encontrar consigo próprio. Qual é esse mundo que eu estou vivendo hoje? Porque eu posso fugir, eu posso, se eu tenho dinheiro, eu posso viajar, eu posso ir no shopping, comprar roupa. Ou eu posso ficar fazendo ginástica de manhã, de tarde, de noite. Ou eu posso me mergulhar no trabalho. O mundo acha tão lindo ser workaholic, não é? Todo mundo aplaude, uau, aquela pessoa trabalha das 6 da manhã às 10 da noite, uau, né? Mas esse é o mundo que eu vou estar. Mas esse é o mundo que eu quero estar como espírito eterno, porque eu chego peladinho e eu vou embora peladinho. Não vai nada comigo, nem meu nome. E aí, Emmanuel nos relembra, a cada um segundo as suas obras, que foi dito a Jesus, por Jesus. Por quê? Porque a gente vai viver dentro dessa piscina de água cristalina ou de água lamacenta, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. Por quê? Por que que eu tô falando pensamento? Porque tudo começa no pensamento. Se a gente pensar na Golden Gate, alguém pensou na Golden Gate anos antes dela ir para o papel. Tudo começa pelo pensamento. Toda a criação começa com o pensamento. E aí depois, Emmanuel fala um pouco sobre mediunidade. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem. Olha só isso, ele tá passando pito em todo mundo aqui. Sem amor ao estudo e sem esforço perseverante, ele tá pegando um a um aqui. Responsabilidade, caridade, estudo, perseverança, perseverança no nosso próprio buralamento moral, e aí a gente vai chamar isso de reforma íntima, e aí a gente tem várias formas de trabalhar a nossa reforma íntima, mas um lugar bom para trabalhar a reforma íntima é ao redor das pessoas que são difíceis, né? Que veem os nossos defeitos, que criticam tudo que a gente faz. Então ele está falando, sem esses pontos, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Quer dizer, que se a gente não tiver responsabilidade, caridade, amor ao estudo e esforço perseverante na reforma íntima, a gente não vai conseguir crescer. E aí ele fala, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Eu estava comentando hoje no estudo do Livro dos Médiuns de manhã, que nos sutras que foram escritos há 5.000 anos por Patanjali, foram
redigidos, não escritos por ele, né? Ele foi o que codificou, a, que são basicamente leis, são ensinamentos, é um guia, os sutras são quase 200 versos, basicamente que ajudam a gente a se reconectar com Deus, é esse o objetivo. E, e a gente vê, desde o primeiro ponto do sutra, 5.000 anos atrás, gente, que o ponto maior é a gente conseguir equilibrar a nossa mente, que todo sofrimento começa da nossa mente, que tudo é pensamento. Então, quando a gente tomar essa consciência, né, o que é que eu estou pensando, como é que eu estou pensando, né, com esses, sei lá, quinquilhões de pensamentos que nós temos todos os dias, se a gente for botar numa balança, né, o que é que está saindo disso quando eu espremo? Está saindo coisa boa, está saindo coisa ruim, né? Ele está passando para nós a verdade, né? E é outra coisa, é outro tema aí da yoga que chama Satya. E aí, e a gente está vendo aqui que a verdade, na verdade, que quando Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, qual a verdade? A verdade no sentido de pureza, né? Então é a gente olhar para a vida, para esses ensinamentos sem nenhum pré-julgamento, sem a gente falar assim, não, mas espera aí, abraçando como se a gente estivesse aqui como criança. E esse é o meu convite para vocês, para que a gente leia esse livro como beginner's mind, para a gente conseguir compreender esses ensinamentos tão importantes que estão sendo dados para a gente em relação à mediunidade. Não se esquecendo que a mediunidade não está sendo dentro do centro, não. A mediunidade está dentro da gente. Ela vai com a gente para todo lugar, vai para o cóstico, vai para o Brasil, em casa, no trabalho, ela vai com a gente, acompanhando o tempo inteiro, né? Porque ela é uma faculdade intrínseca de cada um de nós. Então, para fechar, para a gente refletir, a gente sempre vai terminar cada capítulo com um slide sobre reflexão. A gente vê que, Emmanuel falando, que cada mente vai estar emitindo esses raios específicos. E esses raios vão definir a experiência de vida da gente, a qualidade de vida, boa ou ruim. É outra coisa que eu acabei de falar. Nós somos médiums 24/7, não dá para fugir. Mesmo se eu tentar ser avestruz, não dá para ser avestruz. Não dá para fugir. E a terceira coisa que é importante é a reencarnação. Que essa oportunidade que a gente está tendo aqui no hoje, agora, não importa o que eu fiz ontem, anteontem, na outra vida, nas outras pregressas, por isso que a gente não tem o esquecimento, né? A hora é hoje, a hora é agora. Para quê? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Esse livro está na nossa mão, não é por acaso, é porque chegou a hora, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí agora a gente abre para os comentários, para quem quiser comentar qualquer coisa, fazer pergunta. Quem quer falar? Pode sair do mudo agora. Tem algum pedaço do prefácio que mexeu mais com vocês, que vocês queiram comentar comigo, que eu não cobri? Alguma dúvida que ficou? Eu adorei, Ana, essa frase. Bom, né? Quase todo o meu livro tá marcado, porque para mim é tudo muito novo. Mas eu adorei aqui quando fala que o túmulo é a porta à renovação, como o berço é o acesso à experiência. E aí observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Uma coisa que a gente, quem não, acho que quem não conhece o espiritismo não vê a vida Entender. assim, né? É. Que o terceiro ponto lá que eu coloquei no resumo, que é exatamente essa encarnação que a gente está é a nossa oportunidade de crescimento. Ah, Porque a gente evolui, Thaís, aqui.
A gente pode estudar no plano espiritual, mas a gente realmente vai subir o degrau é na encarnação. Por isso que a gente vê espíritos super evoluídos voltando. Porque às vezes, sei lá, as 7 encarnações passadas, eles mataram alguém, fizeram uma coisa horrorosa, eles querem se ajustar com a lei. E só consegue na encarnação. Então a gente tem a oportunidade de crescer no plano espiritual, aprender, estudar, sim, mas é aqui que a gente vai ver se a gente aprendeu mesmo. Então, o tempo é o maior, a maior bênção que a gente tem. A gente tem a bênção da vida, claro, que nenhum de nós tem direito a tirar. Mas eu acho que essa pergunta do que é que eu estou fazendo do meu tempo, se a gente botar dentro de um pie chart e dividir, como é que tá? Onde é que eu estou gastando? Onde é que eu estou colocando as meus marbles, né? E aí a gente vai ver que a gente, às vezes, gasta muito tempo com bobagem, no Instagram, por exemplo, quando na verdade a gente podia estar estudando, fazendo uma outra coisa. Que é o que quando a gente vê André Luiz falando dos espíritos mais evoluídos, eles trabalham o estudo o tempo inteiro. Eu falo assim, puxa vida, cansativo isso. Ué, quem tá falando para fazer a mesma coisa? Mas a gente está vendo o que é que devia ter sido feito, né? Obrigada, Thaís. Mais algum comentário? Eu achei interessante que fala aqui no início da página 9 que o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta da matéria. Então, com a evolução da ciência, né, agora incorporando, né, esses estudos da mediunidade, da energia, né, que está mostrando mais e mais, e com certeza vai continuar mostrando ainda mais no futuro, que, que o mundo, que o universo não é só a Terra e que o mundo não é só esse mundo material que a gente vive, né? Uhum, uhum. Que faz perfeito sentido com o estágio em que a Terra está, né, nessa transição de um mundo de expiações para o mundo de regeneração, né? E ele fala, que eu achei muito interessante, é até bom a ciência questionar tanto, porque ela vai chegar à conclusão. A hora que você chega que tudo é energia, né? Então, e aí? Obrigada, Célia. Uhum. Rosália. Posso Eu, falar? A eu, Rosália vai falar. Peraí, mamãe, que ela já tinha pedido. Fala, Rosália. eu tinha destacado que diz assim num trecho, que sem a noção da responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante na nossa prática, não vai haver burilamento, aperfeiçoamento moral. Então, dá trabalho, como toda aprendizagem, e a gente tem que se vigiar constantemente, É. porque nós estamos expostos a tudo e a todo momento, nos sintonizando com o que é para o bem, com o que não é, o que é para o mal. Por isso Então, que Jesus, depende muito de cada um de nós. por isso que Jesus falou do vigiar e orai, né? Porque é constante. Eu acho que essa é uma das coisas que fazem muitas das pessoas quererem fugir do espiritismo. Exatamente essa chamada à disciplina. Uhum. Ninguém está colocando um cabresto em cada um de nós. Não, só estou falando é assim que é. O fugir não vai mudar as leis, não vai mudar a realidade, né? E cada um vai fazendo dentro daquilo que consegue fazer, da melhor maneira possível. Mamãe? Eu estava pensando, se eu tivesse que resumir tudo que eu senti, tudo que eu pensei durante a nossa reflexão, numa frase só, ia ser muito difícil. O mais próximo que eu consigo é lembrar que a reencarnação é abençoada oportunidade, mas mais do que a reencarnação é cada dia.
porque cada dia é uma nova oportunidade. Por mais que nós tenhamos nos enganado, errado e etc., um novo dia surge com 1000 possibilidades de acerto, desde que eu esteja com a consciência aflorada. É. E a natureza mostra isso pra gente, né? A habilidade da gente recomeçar todos os dias. Bom, a Letícia escreveu vigilância contínua e muita disciplina, é isso aí. Então era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Desculpa ter extrapolado um pouquinho o tempo. Para a semana que vem a gente tem que ler o capítulo 1. Eu vou passar para vocês no WhatsApp até qual, qual parágrafo. Porque eu não tô com o mesmo livro que vocês, eu tô usando o Kindle, então não adianta eu falar a página. Mas eu passo para vocês direitinho um snapshot até onde ir, e aí a gente se encontra semana que vem. Mas eu sugiro ler o capítulo inteiro, né? Porque não adianta ler uma vez só mesmo, que a gente não entende. Então a gente lê duas. Então vamos assim, agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe dos benfeitores do Chico Xavier por essa oportunidade de estudo, de reflexão. Que nós possamos, Senhor, emitir ondas de amor, de paz para o nosso planeta nesse instante que necessita tanto. Esse planeta tão lindo, onde se sofre tanto. Envolvendo todos os encarnados e desencarnados. Em muito amor, em muita luz, em muita paz. Abençoe esse grupo, esse estudo. E fica conosco até a próxima semana. Graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima semana a todos. Obrigada para vocês todos.